Hi English Student! Eu sou o Teacher Júlio da English Bay trazendo hoje para você estudar mais diálogos em inglês para iniciantes. Nesse vídeo você vai aprender a falar um pouco sobre o seu trabalho e também sobre os seus hobbies. E entre um diálogo e outro, as minhas explicações, as minhas dicas para você continuar aprimorando o seu inglês. Tá preparado? Are you ready? Então, let's go! What do you work with? I work with education. I teach English in an online school. Do you enjoy your job? Yes, I love it. I work from Monday to Friday. What do you do on weekends? I stay at home and rest. What do you do in your free time? I like to watch movies. I also like watching movies. What's your favorite movie? It's Star Wars. My favorite movie is Titanic. Have a good day. You too. Vamos lá, mais um exemplo de pergunta com a preposição no final. Com o que você trabalha? Em inglês, que você trabalha com. What do you work with? Lembra por que disso? Não vai dar aí um nó no seu cérebro, né? Porque a gente não vai separar o verbo work da sua preposição with. Trabalhar com, work with. What do you work with? Essa estrutura vai parecer estranha por um bom tempo, até você se acostumar, né? Lembra que esse parzinho, verbo e preposição, vai sempre vir junto, na pergunta e na resposta, né? What do you work with? I work with education. A próxima pergunta ali é uma boa variação para você não ficar sempre repetindo, né? O você gosta, do you like, do you like, do you like isso, do you like aquilo. Ao invés, diga você curte. Do you enjoy? Você curte seu emprego? Do you enjoy your job? E a minha resposta, yes, I love it. Yes, I love it. Não está correto você dizer yes, I love sozinho e terminar assim com o verbo. Em português, sim, a gente diz sim, eu amo. Mas em inglês, yes, I love o quê? O verbo precisa de um complemento. Você não pode terminar com o verbo sozinho assim. Eu falei um pouquinho sobre essa questão no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link no final desse vídeo. Primeiro termina esse, né? Assiste com atenção e depois assiste o outro. Em inglês, ou você dá aquela resposta curta usando o auxiliar, né? Alguém pergunta, você curte seu emprego? Do you enjoy your job? Yes, I do. Assim, com o auxiliar, yes, I do. Ou, se você usar o verbo na resposta, né? Como ali eu usei o verbo amar, love, precisa complementar. Sim, eu amo ele. Ele o emprego, né? Yes, I love it. Poderia complementar de outra forma também, mas usando o verbo precisa do complemento, né? Sim, eu amo meu emprego. Yes, I love my job. Mas nunca só o verbo sozinho. Yes, I love, tá incorreto. Depois temos ali, eu trabalho de segunda a sexta. Bem importante essa estrutura. I work from Monday to Friday. É bem útil, a gente usa bastante. De um dia a outro, from to, né? Ou de uma hora a outra. Eu trabalho das 9 às 5. I work from 9 to 5. E a próxima pergunta, em seguida, também muito útil, né? A gente fala bastante do final de semana. Vão te perguntar, ou você vai querer perguntar para alguém, what do you do on weekends? Lembrando ali que nessa pergunta o do aparece duas vezes porque essa palavra ela tem duas funções em inglês. Ela é o verbo auxiliar, que a gente precisa usar na pergunta, né? Então o primeiro do é esse auxiliar de perguntas, que a gente sempre utiliza com todos os verbos, exceção do verbo to be, dos modais, né? Pergunta no presente simples, precisa do auxiliar do nesse caso, e o segundo do é o verbo fazer, é a mesma palavra. Então o que você faz? What do you do? Memoriza os verbos aí desse diálogo, né? Muitos verbos importantes, ficar, permanecer, stay. E o verbo descansar, rest. Na frase, eu fico em casa, I stay at home, até você pode tirar aquela preposição at, dizer simplesmente I stay home, também está super correto. A palavra home, ela tem essas leves variações assim em inglês, às vezes você pode omitir a preposição, não precisa usar. Existem algumas poucas palavras em inglês que tem essa peculiaridade de não precisar da preposição. Outra pergunta boa é what do you do in your free time? Excelente para puxar a conversa. E na resposta, vou explicar agora uma coisa muito importante. Eu gosto de assistir. I like to watch. Em inglês, toda vez que você tiver dois verbos em sequência, né, que a gente tem o verbo gostar, assistir, você, por regra geral, vai linkar esses dois verbos usando o to. I like to watch, né? Então, sempre que você quer dizer que você gosta de fazer alguma coisa, você linka os dois verbos com o to. Mas também está correto você dizer, ao invés,
sem mudança de sentido, né? Eu gosto de assistir filmes, pode ser I like watching movies. Isso aí, ou você usa o to para linkar os dois verbos, quando tem dois verbos em sequência, ou você pode usar a forma ing no segundo verbo. Então, tanto faz. I like to watch ou I like watching. Outro exemplo, eu gosto de dormir. I like to sleep ou I like sleeping. Mesmo sentido. Tem verbos, você vai ver depois, que admitem somente uma das duas formas. Ou usar somente o to, ou o ing no segundo verbo. Mas o verbo like, o verbo gostar, é aquele dos bons, porque ele aceita, sem mudança de sentido, as duas formas, tanto faz. Você gosta de beber café. You like to drink coffee ou you like drinking coffee. O que não tá certo é você querer usar direto. De novo, eu gosto de assistir. Você querer dizer I like watch. Sem o to, sem o ing. I like watch não tá certo. Ou põe o to ou o ing. I like to watch. I like watching. E não vai ficar naquela neura achando que essa forma ing, como watching, é somente essa forma contínua, assistindo. Né? O ing no verbo sim tem essa função de deixar o verbo nessa forma, assistindo, estudando, comendo, bebendo. Frases no presente contínuo, né? Nesse tempo verbal, o presente contínuo, quando eu digo eu estou assistindo, sim, o verbo vai no ing. I am watching. Você está bebendo. You are drinking. Mas a forma ing dos verbos em inglês tem várias outras funções além dessa. Eu sei que no início, quando você começa a estudar, muitos de vocês talvez não saibam dessa informação e por isso ficam muito confusos, né? É normal, você fica tentando traduzir ao pé da letra, ver uma frase como essas, né? I like watching movies. Aí traduz ao pé da letra. Eu gosto assistindo filmes, não faz sentido. Mas nesse caso, né, não é assistindo, e seu infinitivo, assistir. Eu gosto de assistir. Você vai estudar, vai aprender melhor sobre isso, sobre os usos do ing, mas agora você precisa já entender que o ing não é sempre o ando, endo, indo do português, beleza? Beleza, vamos seguir. Depois, quando eu falo que eu também gosto de assistir filmes, primeiro que eu usei a forma ing no segundo verbo ali, né, no watching, mas isso eu já expliquei. Eu quero falar agora do also. I also like watching movies. Also significa também, é o mesmo que o to, né? A diferença é que o to ele é usado no final da frase, então se eu trocar vai ficar I like watching movies too. E o also é posicionado entre o sujeito e o verbo. I also like watching movies. Eu também estou feliz. I am also happy. Só quando for o verbo to be, aqui, né, I am, aí o also vai vir depois do verbo, ele vem depois do verbo to be. I am also happy. Você também está bem. You are also fine. Posição do also, então, depois do to be, mas antes dos outros verbos. Depois temos a pergunta dos favoritos ali, que é super útil também, né? What's your favorite movie? A gente usa bastante. Qual a sua banda favorita? What's your favorite band? Qual a sua comida favorita? What's your favorite food? Então memoriza essa estrutura. E para fechar uma conversa, temos ali também o educadíssimo tenha um bom dia. Have a good day. Também é comum dizer, né? Tenha um dia legal. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a great day. E eu devolvi a despedida dela dizendo you too. Você também. Lembra que eu comentei que o also é um sinônimo pro to? Eu poderia até dizer simplesmente you also. Mas não estaria errado, mas é um pouquinho mais comum nessa respostinha curta, você também, é usar o to mesmo. You too. Você também, ou eu também, me too. Você também quer praticar conversação com a Bey? Baixa o nosso aplicativo através do link na descrição do vídeo e por só R$ 49,00 por mês você vira aluno premium e desbloqueia todos os recursos do app e vai poder praticar conversação com a Bey, a nossa tutora com inteligência artificial, a hora que quiser. Somente a prática oral no idioma vai te fazer chegar à fluência. E além da prática com IA, neste mesmo plano de R$ 49,00, você também vai poder participar de grupos de conversação com o professor. Vários deles são guiados por mim mesmo, eu vou estar lá com você de segunda a sexta, rolam os grupos e a cada grupo a gente traz um assunto diferente para você e seus colegas discutirmos juntos. A prática de conversação é parte essencial aí do seu aprendizado. Se você não está praticando, depois vai lá, baixa o app, considera virar aluno premium da English Bay por só R$ 49,00 ao mês. Você tem certificado, suporte, tira dúvidas, é realmente um preço muito em conta. Beleza? Vamos para o próximo diálogo.
What's your hobby? I enjoy playing basketball and playing the guitar. Nice. What kind of music do you like? I listen to pop and rock music. I prefer jazz. Are you interested in sports? Sure, I'm interested in playing soccer. Who do you play soccer with? I play soccer with my friends. When do you play soccer with them? We play every Sunday. Ok, have a good night. Same to you. Falar sobre hobby sempre é muito interessante, né? E quando perguntada, ela respondeu que curtia jogar basquete e tocar guitarra. E veja que em inglês é o mesmo verbo, né? Tocar ou jogar, play. E eu estou usando o play, ali playing, com ing, porque após o verbo curtir, após o verbo enjoy, isso é bem importante, atenção. Sempre a forma ing vai ser usada no verbo que segue o enjoy. Então, curtir fazer alguma coisa, esse segundo verbo sempre com ing. Ela disse, eu curto jogar basquete e tocar guitarra, então I enjoy playing basketball and playing the guitar. Lembra o que eu ensinei antes sobre o verbo gostar, o verbo like? Ele sim admite as duas formas, que o verbo seguinte venha ou com o to ou com ing. Então se eu trocar um verbo pelo outro ali, em vez de dizer I enjoy, eu curto, eu vou dizer eu gosto de jogar basquete e tocar guitarra, eu ainda posso manter o ing no próximo verbo ali, né, o playing, dizer I like playing basketball and playing the guitar. Ou também, sem mudança de sentido, ao invés do ing, eu poderia usar o to com o verbo like, porque o verbo like aceita as duas formas. Eu posso dizer também I like to play basketball and play the guitar. Mas olha só que coisa, com o verbo curtir, eu não posso usar a forma com o to no segundo verbo. Tá errado eu dizer I enjoy to play. Não esqueça então que curtir fazer alguma coisa, se houver um outro verbo depois do enjoy, esse segundo verbo tem que sempre vir no ing. Seguindo, temos a pergunta que tipo de? Pergunta muito útil, né? What kind of? Para você perguntar que tipo de música, what kind of music, que tipo de filmes, what kind of movies, que tipo de livros, what kind of books. Na verdade, há 3 palavras para dizer tipo em inglês. Além do kind, você pode dizer type ou sort. As 3 são muito usadas pelos nativos, então você vai ver variações dessa pergunta, né? Para perguntar que tipo de música você gosta, também pode ser what type of music do you like? Ou what sort of music do you like? Na resposta, I listen to pop and rock music, talvez pode te parecer estranho aquele to ali, I listen to. Em inglês você não pode esquecer dessa preposição to, porque o verbo escutar, listen, em inglês sempre vai ser seguido da preposição to. Se eu digo para ti, me escute, em inglês, listen to me. Escute a sua mãe, listen to your mother. Tem que sempre usar o to depois do listen, valeu? Ao usar a estrutura ser interessado em, há basicamente 2 opções de estrutura. Ali ela me questiona se eu sou interessado em algo, em sports. Are you interested in sports? Pratica aí que é difícil dizer, né? Interessado, interested. Na verdade é mais fácil do que parece, o primeiro E ele some, então fica interested. Pratica, interested. Você é interessado em quadrinhos? Are you interested in comics? Você é interessado em séries? Are you interested in series? Já na minha resposta, primeiro eu mandei, né, um sure, claro, sure, mas aí eu usei a estrutura ser interessado em fazer alguma coisa, ser interessado em jogar. E agora eu vou dar uma outra dica que vai te abrir a cabeça com o inglês. Eu sou interessado em jogar futebol. I'm interested in playing soccer. Mais uma vez a gente tem o verbo aqui em inglês jogar, que é play, mas sendo usado com ing, playing. I'm interested in playing. Eu sou interessado em jogando? Não, claro que não. Eu expliquei antes, então o ing não é sempre essa forma contínua. A gente está vendo agora um outro caso onde obrigatoriamente você precisa usar o verbo como ing toda vez que ele vier depois de uma preposição. Interessado em, aqui a gente tem a preposição in, interested in. Então, interessado em fazer alguma coisa, se houver um verbo logo após da preposição aqui, ele sempre vai ter que vir no ing. Se você diz, eu sou interessado em livros, I'm interested in books. Beleza, livros, books é um substantivo, tá vendo depois da preposição ali, mas não muda nada. Mas se eu digo, eu sou interessado em ler livros, o verbo ler
read vai ter que ser usado com ing. I'm interested in reading books. Você é interessado em assistir filmes? Are you interested in watching movies? Atenção, regra básica. Toda vez que uma preposição for seguida imediatamente de um verbo, o verbo tem que vir no ing. Não importa a preposição, pode ser in, on, at, for, também não importa o verbo, se vierem juntinhos, não esquece de botar o ing no verbo. Seguindo ali, temos mais uma pergunta com a preposição no fim. Com quem você joga futebol? Quem você joga futebol com? Who do you play soccer with? I play soccer with my friends. Quando você joga futebol com eles? O pronome eles em inglês é o they, mas por que a gente está usando o them aqui? Com eles, with them. When do you play soccer with them? É porque nessa frase o pronome eles está sofrendo ação. Você joga, você é o sujeito ali. You play, você joga com eles. Em inglês, a gente tem dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes ali do lado esquerdo da lista você provavelmente já deve ter memorizado, né? Agora é importante também os da direita, você saber, eles são sempre usados depois do verbo numa frase, porque eles sempre sofrem ação. Alguns pronomes da lista ali você até vai ver que são iguais, né? Por exemplo, o you tem as duas formas iguais, né? Também o it não muda, mas dá uma olhadinha no final da lista, temos o pronome they, né? Eles e elas, é o pronome que faz ação, é o they. Agora o them é o pronome que sofre ação. Então lembra sempre, se na frase o pronome ele estiver recebendo ação, a gente usa esses pronomes ali do lado direito, beleza? Anota, tira um print aqui da tela, mas você precisa saber todos na ponta da língua. E na resposta ali, we play every Sunday. Todo domingo, every Sunday. Você não vai usar só o every para dizer todo dia, every day. Dá para fazer outras combinações. Toda segunda, every Monday. Todo fim de, every weekend. Todo mês, every month. E chegou a hora da gente se despedir. Ali no diálogo, né? Eu mandei o tenha uma boa noite, have a good night. E a Bem me respondeu, né? Igual para você, o mesmo para você, same to you. E estamos se despedindo mesmo, espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa o like, me conta nos comentários se você curtiu esse novo formato aqui de vídeos no canal com diálogos explicados, que logo mais eu vou estar trazendo aí mais aulas, mais dicas para você. Não esquece de baixar o nosso aplicativo para continuar estudando, também o material dessa aula, tudo aqui na descrição. A gente se vê muito em breve. See you soon!